Red Bull com cartas na manga para bater a McLaren. Campeonato de Construtores não tá perdido e os touros vermelhos estão dispostos a trapacear para isso. Notícias, análise, teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 hoje. Lando Norris expressou um ritmo impressionante durante o GP de Singapura de Fórmula 1. O piloto britânico disse que deu o máximo de si durante toda a corrida, em que ele dominou desde a largada até a bandeirada final. Algo que ele conseguiu apenas nesse GP especificamente, conseguindo largar da pole position e mantendo a mesma posição durante todas as voltas da corrida. Claro que isso tudo apesar de alguns encontros próximos com as paredes do circuito, que em alguns momentos quase tiraram o piloto britânico da prova, algo que não aconteceu, e apesar de alguns danos pequenos em sua asa dianteira, ainda permitiu que ele conseguisse 20 segundos de distância do segundo lugar, Max Verstappen. O GP de Singapura, assim como a pista da Holanda, são situações em que a McLaren tem grandes vantagens e consegue comprovar sua hegemonia em circuitos de alta pressão aerodinâmica do calendário da Fórmula 1. E no fim, essa situação é favorável para o time britânico, já que as corridas restantes da temporada já são esperadas por terem grandes pressões aerodinâmicas, ou seja, provavelmente a McLaren será uma das grandes beneficiadas com isso tudo. Mas obviamente que a estratégia e o desempenho da McLaren podem ser decisivos nas corridas finais, especialmente nesses circuitos que exigem mais downforce. E isso tudo se dá principalmente por conta das novas asas flexíveis do time de Woking. Nós já explicamos aqui no canal outras vezes, mas nesse vídeo é necessário mais uma vez que vocês entendam como funciona esse mecanismo de asas flexíveis. Como as asas normais, teoricamente, não são flexíveis, elas não conseguem se mobilizar de acordo com o nível de pressão aerodinâmica que se encontra em cada curva. Ou seja, enquanto uma asa inflexível mantém o mesmo nível de arrasto nas retas e nas curvas, as asas da McLaren são trabalhadas para que em momentos de grandes velocidades elas se flexionem de modo que o arrasto seja diminuído. Ou seja, durante as retas, as asas da McLaren permitem com que a equipe diminua o arrasto aerodinâmico, consequentemente aumentando a velocidade final e assim, em pista de alta pressão aerodinâmica, o carro não apenas se torna mais estável, mas também consegue maiores velocidades nas retas e também nas curvas de alta. Entretanto, apesar dessa enorme vantagem da McLaren, ainda tem um outro lado da moeda, já que a Red Bull pode estar disposta a conseguir ainda o campeonato de construtores e ela explicou todo o seu plano em entrevistas com os principais diretores da equipe. E é óbvio que a gente vai falar tudo sobre isso ainda nesse vídeo, mas antes eu queria lembrar você de deixar o seu like e se inscrever no canal para que a gente possa continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Apesar dessa vantagem enorme da equipe McLaren com relação às suas asas flexíveis, outros times também levarão atualizações para Austin. Isso sem contar que eles também estão planejando implementar essas asas flexíveis em seus carros. A própria Red Bull já chegou a dizer que vai sim copiar o MCL38 em algum momento desse ano, trazendo, é claro, esta inovação para o carro de Max Verstappen e de Sérgio Pérez. E a situação é ainda mais preocupante para a equipe papaya, já que todos os outros carros poderão ser evoluídos no decorrer desse próximo mês, já que nós teremos sim um mês inteiro praticamente sem nenhuma corrida da Fórmula 1, o que permite que essas equipes possam pesquisar um pouco mais sobre os resultados e os dados que elas tiveram nas últimas corridas e assim implementar inovações. E isso a gente não está falando apenas da Red Bull nesse caso. A própria Ferrari já admitiu que levará novas atualizações pro GP de Austin, o que pode ameaçar sim a McLaren. E é por conta disso que a equipe laranja precisa decidir urgentemente se vai continuar jogando de forma segura ou vai evoluir seu carro para os próximos GPs. E em entrevista repercutida pelo motorsport.com, o André Stella, que é o chefe da equipe, disse que acredita mais na evolução do carro. Vale lembrar que as equipes que não evoluem seu carro
acabam perdendo no ano posterior ou até mesmo após as férias. Na Fórmula 1, aquela famosa frase de que time que está ganhando não se mexe é completamente falsa, porque se o time que está ganhando não se mexer, ele passa a perder nos anos posteriores. Exemplo disso é a Red Bull, que se mantivesse o mesmo conceito do ano passado, em que tinha um carro completamente dominante, nesse ano seria uma grande perdedora. Isso porque, mesmo com o RB20 muito instável, ele ainda é mais veloz do que o RB19 do ano passado. E é justamente por isso que o próprio Christian Horner, em entrevista com Motorsport.com, já disse que demonstra nova confiança na Fórmula 1 e nesse ano de 2024, principalmente após o GP do Baku e o GP de Singapura, onde ele mesmo diz que encontraram uma solução e uma direção para a evolução do carro. Nessa notícia, o chefe da equipe expressa um otimismo surpreendente após compreender esses problemas no carro de Max Verstappen principalmente. Essas melhorias poderiam ser notadas já no GP do Azerbaijão, e o progresso foi contínuo para Singapura, o que já nos mostra mais uma vez: a Red Bull terá sim a capacidade de bater de frente com a McLaren se a equipe laranja não fizer nada a respeito disso. A equipe já está se preparando para uma fase intensa de trabalho no final dessa temporada desse ano, mas ainda está vendo a luz do fim do túnel após o desempenho encorajador no GP de Singapura, com reações positivas conforme as expectativas. Vale lembrar, inclusive, que nesse mesmo GP de Singapura, o canal F1 hoje já havia dito, após os treinos livres e a qualificação, que a Red Bull poderia vir forte, algo que foi desacreditado entre muitos comentários aqui no canal, mas que se provou durante a corrida que, apesar da vantagem de Lando Norris, Max Verstappen ficou à frente de muitas outras equipes que tinham como expectativa superar o piloto holandês. Horner destacou inclusive a importância dos próprios pilotos perceberem a diferença nas melhorias do carro. Carro este que muitas vezes tinha a frente e a traseira que não se conversavam, ou seja, tinham desempenhos diferenciados em cada curva, em cada situação específica. Mas Horner acredita que após tudo que eles passaram, agora, com os pilotos sentindo melhor o carro, eles terão a capacidade sim de enfrentar a McLaren nesse ano. O chefe admite que ainda não sabe se eles levarão as atualizações para Austin especificamente, apesar de que existe essa possibilidade. Isso porque os circuitos de Baku e Singapura são muito diferentes do circuito de Austin, México e do Brasil, mas aparentemente eles estão esperando sim grandes evoluções após esse ato da Fórmula 1. Mas ainda assim, Christian Horner reconhece que a equipe precisa de 2 pilotos na melhor forma possível. Isso, obviamente, puxando um pouco a orelha de Sérgio Pérez, que enfrentou um fim de semana novamente decepcionante no GP de Singapura, sendo eliminado no Q2 e terminando a corrida no 10º lugar. A Red Bull enfatiza a necessidade de Pérez melhorar seu desempenho para a equipe e justamente conseguir batalhar contra a McLaren no campeonato de construtores. Apesar disso, o piloto mexicano criticou a estratégia da Red Bull, sugerindo que uma abordagem mais agressiva poderia ter ajudado a superar os carros mais lentos, semelhante à estratégia utilizada pela Ferrari, por exemplo. Isso indica que tanto Pérez quanto a Red Bull ainda não desistiram do campeonato de construtores, algo que para muitos já foi perdido há muito tempo nesse ano. Agregado a isso, a Red Bull também começou a jogar sujo, entre aspas, com o incidente de Ricciardo em Singapura, algo que foi considerado por muitos como uma grande trapaça da equipe austríaca. Inclusive, os conflitos de interesse entre a Racing Bull e a Red Bull são claros, até porque são duas equipes no mesmo grid da Fórmula 1, mas que pertencem a uma mesma empresa. Ou seja, algo que vai contra o espírito da Fórmula 1 de uma forma geral. A McLaren chegou a reclamar muito sobre isso e ficou indignada com Andrea Stella, dizendo que isso é um absurdo e deixando claro que provavelmente levará isso para a reunião entre os construtores da Fórmula 1, já que duas equipes na categoria podem acabar fazendo um jogo entre elas para conseguir vencer corridas e ganhar mais pontos no campeonato. Segundo Juliane Serrazoli, em seu canal do YouTube, ela disse que isso não pode gerar nenhuma punição para a equipe Racing Bull e nem para a equipe Red Bull, até porque não tem nada previsto no regulamento que fala contra essa situação. Mas claramente, apesar da falta de punições,
nós já sabemos que o conflito de interesses pode mudar a história da Red Bull num curto prazo na Fórmula 1, inclusive indicando a possibilidade da equipe acabar sendo vendida em um curto prazo para outras empresas. Algo que pode ser falado em outro momento aqui do canal. Comenta aqui embaixo se você quer que nós falemos sobre isso. Na nossa opinião, esse jogo entre Red Bull e Racing Bulls, apesar de ser algo muito feio na Fórmula 1, não é proibida e realmente não é passível de punição. Mas que deveria ser proibido, nós acreditamos que sim, porque vai contra o espírito esportivo da categoria de uma forma geral. Aqui não é torcida para nenhum time, nem Red Bull, nem Max Verstappen, é apenas uma análise imparcial do que deve acontecer até o restante do ano, até porque mesmo que Lando Norris vencesse todas as corridas e marcasse todos os pontos possíveis, se Max Verstappen apenas ficar em segundo lugar, ele conseguiria se tornar campeão mundial por 1 ponto. Mas conta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto e não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Faça isso agora mesmo, para não perder as últimas novidades do automobilismo todos os dias. E não se esqueça de comentar sobre o conteúdo em si, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho para vocês.